Um buraco misterioso no telhado. Uma nota enigmática bizarra. Um homem carismático, recém-casado e animado com seu futuro. Mas sua vida inesperadamente se foi em um instante. Olá, investigadores enigmáticos. Esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos investigar o caso de um homem chamado Ray Rivera. Sua história é um caso desconcertante e eu não acredito que já esteja resolvido, assim como algumas pessoas pensam. O caso de Ray foi apresentado na Netflix em Mistérios Não Resolvidos na temporada 1 e episódio 1, chamada Mistérios no Telhado, em julho de 2020. E ainda hoje as pessoas clamam pela verdade. A história começa em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, em 2006. Ray Rivera, na época, era um jovem de 32 anos, recém-casado, que morava em Baltimore e desapareceu em maio de 2006. Seu corpo foi encontrado pouco mais de uma semana depois do seu desaparecimento, num grande hotel, que no passado foi um local muito popular, mas se transformou em um complexo de condomínio em 1991, se tornando uma mistura de escritórios, lojas e apartamentos. Muitas pessoas notáveis já visitaram esse hotel, que também tem muito o que contar sobre o seu passado. O desenlace da história se dá através de um buraco no telhado, de uma sala de conferências desocupada no segundo andar e também uma nota enigmática que foi encontrada em sua casa logo após o seu desaparecimento. A polícia atribuiu o que aconteceu com Ray como se ele tivesse tirado sua própria vida, mas existe algo mais nessa história cabulosa. E outros profissionais também concordam com isso. Então, se você ficar até o final, eu prometo trazer duas provas no final desse vídeo que poderiam muito bem solucionar esse caso, de acordo com uma das profissionais que citei e que a Netflix não te contou. Então, vem comigo para juntos investigarmos os enigmas desse caso que até hoje é um mistério e tentar descobrir o que realmente aconteceu com Ray. Só não se esqueça de se inscrever no canal, de nos seguir nas redes sociais, de ativar o sininho de notificação para ficar sabendo quando sair vídeo novo, que teremos todas as terças e aos domingos. Compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo e lembre-se de deixar o seu joinha. Agora mesmo, por favor, não custa nada, mas é muito importante para mim, pois o canal está começando agora e eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Agora eu vou chamar a vinheta e em seguida mergulhar fundo nesse caso, montar a linha do tempo de Ray Rivera nos dias que antecederam ao seu desaparecimento, quando e onde foi encontrado e os eventos que ocorreram nesse meio tempo. Vamos lá então? Ju, roda a vinheta. O ano era 2006 e ele tinha 32 anos. Ray Omar Rivera nasceu no dia 10 de junho de 1973 em Porto Rico. Era filho de um militar. Por isso, ele, seus irmãos e sua mãe passavam suas vidas viajando de um destino a outro, o que fez com que sua família fosse muito mais unida e confidente entre si. Seu irmão conta que eles eram muito próximos e que podiam contar em tudo que eles necessitavam com a sua família. Então, em algum momento de sua vida, Ray acaba indo morar nos Estados Unidos com sua família, onde vai para a escola e entra no time de polo aquático. Lá ele conhece um menino chamado Frank Porter Stanberry, de quem ele se torna um grande amigo. Eles ainda eram muito pequenos quando se conheceram na escola e começaram a amizade. Ray media 1,95 m e pesava em média 120 kg, e isso também era um fato importante nesse caso. Mais tarde, ele conhece a Alison, com quem casa e tiveram o casamento dos sonhos numa praia em Porto Rico. Daí eles vão viver na Califórnia, e a razão pela qual eles vão para lá é porque Ray aspirava a ser cineasta e queria muito trabalhar como roteirista e diretor de cinema. Então vai tentar a sorte nesse lugar, que é mais propício para esse tipo de ambição. Porém, como não ganhava dinheiro suficiente escrevendo roteiros, ele acabou aceitando uma proposta de trabalho que seu amigo Porter já havia lhe oferecido há um tempo atrás. Então ele disse para sua esposa que eles precisavam se mudar para Baltimore, cidade em que eles não conheciam mais ninguém, além de Porter, o qual sugeriu que Ray assinasse um contrato de 24 meses para viver e trabalhar lá.
Então ele aceitou a proposta e chegaram em Baltimore em dezembro de 2004. E lá eles conseguiram comprar uma casa muito bonita, da qual eles gostaram muito, e logo se enturmaram com a comunidade local, frequentando uma igreja. Lá eles conheceram pessoas e fizeram amizades novas, e tudo parecia estar indo muito bem. Porém, essa felicidade aparentemente não duraria muito tempo. Se passou mais ou menos 2 anos, e coisas estranhas começaram a acontecer. 2 semanas antes de Ray desaparecer, Allison conta que o via nervoso, meio sombrio, de uma forma que ele não costumava ser, pois normalmente ele era uma pessoa muito alegre, e ela percebeu que ele estava muito diferente naqueles dias, como se estivesse muito preocupado com alguma coisa, porém não deu maior importância, pelo menos até o dia 15 de maio, quando o alarme de sua casa tocou à 1 da madrugada. Então Allison desce as escadas para ver o que está acontecendo. E ela diz que levou um susto quando viu Ray descer muito rápido, segurando um bastão de beisebol nas mãos, e ao ver o rosto de seu marido, ela pôde perceber o pânico em seus olhos. E foi isso que a assustou muito, pois não era normal a reação que ele estava tendo com o alarme, pois não tinha acontecido mais nada além dele ter tocado. Apesar dessa ter sido a primeira vez que o alarme foi acionado desde que se mudaram para aquela casa em 2 anos. Então ela achou muito esquisita essa atitude dele e ela fixou esse acontecimento como um ponto importante no caso. Algo estranho começa a acontecer, pois no dia seguinte, 16 de maio, à 1 da madrugada, o alarme toca novamente. Então eles chamam a polícia, que chegaram lá e disseram que provavelmente isso tinha acontecido por causa de algum animal, provavelmente um esquilo que passou por ali e ativou o alarme. Mas Allison disse aos policiais que não era por isso, porque ela tinha verificado sim a casa e ela percebeu que a janela tinha sinais de ter sido forçada. Mas enfim, tudo ficou por isso mesmo, e na mesma manhã do dia 16 de maio, Allison precisava fazer uma viagem de negócios. Então ela tomou café da manhã com Ray e fez suas malas. Então ela vai embora e ele fica trabalhando em casa, em home office. Naquele momento havia em sua casa uma colega de trabalho da Allison, que se chama Cláudia, e que estava se hospedando temporariamente lá na sua casa, em um dos quartos. Às 6h30 da tarde, Allison liga para sua casa para falar com seu esposo e o telefone não toca, o telefone toca, mas Ray não atende. E ela insiste em nada. Ele não atendeu, isso lhe pareceu muito estranho e ela diz que teve um mau pressentimento naquela hora. Então ela ligou para Cláudia e ela contou que escutou que às 6 da tarde, mais ou menos, Ray tinha recebido um telefonema e que acabaria com a conversa com um ó, como uma exclamação que indicava que havia se surpreendido com algo que lhe disseram ao telefone. O que ele disse foi "oh shit", que eu não preciso traduzir para vocês, né? E depois disso ele saiu correndo de casa muito rápido, mas tão rápido que até saiu com a roupa de ficar em casa e com chinelos. Mas Cláudia não sabia o que tinha acontecido para ele sair assim, daquele jeito. Allison continua tentando entrar em contato com Ray, mas ele não atende o telefone. E depois disso, então, mais tarde, ela começou a ligar até para a família dela e dele, mas ninguém sabia nada sobre ele. Então ela recolhe suas coisas, decide voltar para sua casa com toda a família sabendo do desaparecimento de Ray. Eles ficaram muito preocupados e ninguém conseguiu descobrir o seu paradeiro. Então eles se reuniram todos na casa de Ray e uma vez lá todos começaram a procurá-lo, ligando para hospitais, delegacias, também a todos os seus conhecidos, mas ninguém sabia nada sobre ele. Pensaram a princípio que talvez tivesse ocorrido um acidente, mas também não havia nenhuma ocorrência. O carro de Allison, com o qual o Ray saiu, também não estava na casa, e como ele tinha deixado as luzes acesas, um refrigerante e um pacote de batatas fritas abertos, isso mostrava que ele tinha saído assim de uma forma muito precipitada. E parecia que tinha intenção de voltar logo, pois tinha largado tudo lá do jeito que estava. Não tinha nenhuma movimentação na sua conta bancária, nem nos seus cartões de crédito. E assim se passaram longos 6 dias, sem saber nada sobre ele. Então, no 6º dia, os pais de Allison decidiram sair para procurar o carro de Allison e ver se o encontravam em algum lugar. Então, eles pegaram seu carro e saíram para procurá-lo. E quando chegaram numa área central de Baltimore, ali bem perto dos escritórios de onde ele trabalhava, eles veem em um estacionamento aberto
o carro estacionado lá na rua St. Paul Street. Isso aconteceu no dia 22 de maio de 2006. E esse estacionamento se localiza do lado do Hotel Belvedere, que é um hotel enorme, muito famoso em Baltimore, pois foi um hotel de grande prestígio na época que ele foi inaugurado, mas hoje em dia passou a ser mais um edifício de apartamentos, residenciais e escritórios em sua grande maioria. O que ainda se mantém é um enorme restaurante muito concorrido e um bar badalado. Além disso, vale a pena ressaltar que é um bairro bem movimentado, cheio de restaurantes bem frequentados e locais de lazer para se visitar e conhecer. Então, se Ray tivesse ido lá, alguém o teria visto, especialmente porque ele não era um homem pequeno, não era comum, era um homem alto, pois se destacava entre as pessoas. Mas, enfim, só haviam encontrado seu carro e nada mais. Então perguntaram a uma manobrista que trabalhava naquele estacionamento porque o carro tinha uma multa, né? Então ele disse que já fazia bastante tempo que aquele carro estava parado ali. Conforme a data de 17 de maio, que estava registrado na multa, significava que ainda era dia 16 quando ele estacionou ali, e porque a multa teria sido dada apenas no dia seguinte, no primeiro horário da manhã. A família então começa a distribuir panfletos com fotos de Ray e muitas pessoas se reúnem em sua busca, inclusive alguns colegas de trabalho dele. E são esses três que, após 2 dias incessantes de buscas nas imediações ali do local do estacionamento, sobem até o topo do estacionamento, pois se trata de um estacionamento que tem vários andares, localizado ao lado do Hotel Belvedere. E lá de cima eles puderam ver, no teto de uma das áreas do hotel, um buraco meio estranho. Então eles decidiram chamar a polícia para ver do que se tratava aquele buraco no terraço daquele salão que estava ali embaixo. Então, no dia 24 de maio, a polícia pede ao zelador do hotel, chamado Gary Shivers, que os leve até lá e abra essa área do hotel para eles. Era essa uma antiga sala de conferências, mas antes tinha sido uma quadra de raquetebol. Gary disse que já tinha muito tempo que esse local não era utilizado. Então, quando chegaram lá e abriram a porta, encontraram o corpo de Ray, que estava no chão, em estado avançado de decomposição. E o próprio detetive Bayer, que é quem dá início às investigações, disse que o corpo estava muito danificado e em muito mau estado. Tinha muitas lesões no crânio, tinha costelas fraturadas, pulmões perfurados, inclusive em uma das pernas se podia ver uma fratura exposta, além de aparentar uma espécie de queimadura por todo o corpo, provavelmente causada pela queda. Mas o problema era justamente esse, que o grau de decomposição era bastante avançado já, e as provas que só poderiam ter sido encontradas, isso se eles tivessem achado antes o corpo de Ray, pois possivelmente naquele momento as provas já tinham se apagado, devido à quantidade de tempo que já havia se passado. Mas então o que tinha acontecido com o Ray? Como ele tinha perfurado o telhado? Para isso acontecer, teria que ter caído de uma altura muito grande para fazer esse buraco. E para ter chegado até ali, tinha que atravessar uma chapa de metal, também uma outra camada de gesso. E não seria possível fazer tal buraco se não caísse de uma altura relativamente grande. Então, rapidamente se descartou a teoria de que havia caído ou sido jogado do teto do estacionamento, de onde seus colegas de trabalho tinham visto o buraco ali primeiro, né? Porque o teto do estacionamento, até onde está o buraco, há uns 6 metros de altura, e o mais provável é que se ele tivesse caído dessa altura, ele poderia ter sobrevivido. Então, mesmo porque Ray ele não teria suficiente impacto para conseguir ultrapassar o teto, né? E a questão também é que dali do estacionamento para onde está o buraco tem muita distância de percurso, então ele teria que ter dado um salto muito grande. Não seria possível que ele tivesse caído de pé daquele ponto, isso seria muito improvável, por isso essa teoria foi rapidamente descartada. Outra teoria que aconteceu é que talvez ele teria caído do terraço do Hotel Belvedere, e isso se trata de cerca de 13 andares de altura, e com essa altura sim ele poderia ter perfurado o teto e causado aquele tanto de lesões no seu corpo, mas com essa teoria também houve um grande problema, pois todos subiram lá do terraço então do Belvedere e puderam ver
que haviam dois problemas. O primeiro é que a distância de percurso é cerca de 12 metros e no meio há muitos obstáculos, como por exemplo tubos de ares condicionados e, portanto, para poder pegar o impulso necessário, ele precisava correr e pular tanto que era um pouco difícil, porque não havia espaço suficiente para tomar esse impulso, porque tinha coisas no meio do caminho. E além disso, a distância entre o ponto onde terminava o teto e onde estava o buraco também era muito grande, então ele teria que ter tomado muito impulso numa corrida muito veloz. E lembrando que Ray estava de chinelos, já sabemos como é correr de chinelos, né? É bem difícil. A outra hipótese era que ele tinha pulado de um dos parapeitos do Belvedere e essa teoria foi a mais aceita. Porém, há também alguns problemas com essa teoria, pois a primeira coisa é que, como eu já tinha dito a vocês, que o Hotel Belvedere não é mais um hotel, mas sim há mais apartamentos residenciais e escritórios. Portanto, para poder chegar até o parapeito, ou seja, ele teria que ter invadido a propriedade privada de alguém. Além disso, em se tratando de um parapeito de um antigo hotel, possui muitos ornamentos em volta, tornando muito difícil caminhar por ali. Mas nem mesmo que Ray pudesse andar por lá, teria sido muito estranho dele ter se jogado ou terem jogado ele a partir dali. Mas ainda assim seria o único ponto de onde talvez ele poderia ter pulado. Então eles tentaram fechar o caso com isso, como se Ray tivesse tirado sua própria vida. Mas não faz sentido nenhum, porque assim como mencionou Allison, uma pessoa que pretende cometer tal ato não sai de casa correndo, nessa pressa, simplesmente para tudo o que está fazendo às 6 da tarde após um telefonema para ir até um edifício alto, invadir uma propriedade privada para tentar chegar até o terraço e fazer uma coisa dessas. Detalhe, isso é outra coisa que também se questiona, que para chegar até o terraço do Belvedere é preciso saber como fazer, porque não tem uma placa que indique o caminho. Ainda teria que subir algumas escadas e depois chegar em um corredor e provavelmente lá ele se depararia com duas portas fechadas, mas que poderia ser que ele as encontrasse abertas ou subisse pelas escadarias de incêndio, como nós já vimos no caso de Elisa Lam. E que se você ainda não viu, eu vou deixar por aqui um cardzinho para você ir lá assistir depois, mas espera terminar esse caso primeiro, tá? Fica aí, não sai não. Assim como uns youtubers que provaram que podiam chegar até o terraço do Hotel Cecil e fizeram isso sem nenhum problema, há muitos exploradores urbanos que sempre postam vídeos ensinando como acessar as áreas restritas de edifícios ou hotéis e provam que nem sempre há tanta segurança como dizem que existe. Mas, de qualquer maneira, ainda assim teria sido um pouco complicado que Ray chegasse até lá. E também se já não estivesse estado lá antes, ou seja, ele precisava conhecer muito bem o hotel. Algo que foi dito também, mas que foi descartado rapidamente, é que Ray poderia ter sido jogado de um helicóptero. Mas se um helicóptero estivesse estado lá sobrevoando aquela área, definitivamente alguém teria pelo menos ouvido, né, o barulho, ou teria visto esse helicóptero sobrevoando a essa altura e atirando uma pessoa de lá de cima. Seria muito difícil que ninguém tivesse ouvido. Então não havia nenhuma testemunha, ninguém que tivesse visto algo desse tipo acontecer por lá. Mas apoiam essa hipótese aqueles que desconfiam do amigo Porter. Vamos ver por quê. Pois algo que foi muito comentado na época foi sobre o dia do casamento de Ray e Allison na praia e a famigerada entrada triunfal do magnata Porter saindo de um helicóptero particular, mastigando um enorme charuto. Então eles ficaram com essa dúvida no ar, essa pulguinha atrás da orelha, né? Mas logo essa teoria também foi descartada. Há também outros que afirmam que Ray nunca atravessou o teto do salão e que tudo isso é uma montagem, um cenário que armaram para fazer acreditar que assim foi. Mas a verdade é que somente deixaram o corpo ali, montaram todo o cenário e uma vez que próximo ao corpo eles encontraram seus pertences pessoais, né, seu óculos e seu celular, e tanto um quanto o outro eles estavam intactos, não havia nenhum trincado, nem sequer um arranhão, e é muito difícil que ao cair de semelhante altura, esses dois objetos não tivessem sofrido nenhum dano. Sabe-se também o que acontece quando um óculos ou um celular cai no chão, é mais provável que ele se quebre. E aqui nessa cena estavam intactos, que estranho, não?
Algo que Alison achou estranho é que não encontraram um clipe de prata que ela deu ao Ray como presente de casamento e que tinha as iniciais do seu nome gravadas nele, RR, Ray Rivera. Segundo ela, ele o carregava para todos os lados, pois não tinha o costume de usar uma carteira, então prendia o seu dinheiro nele. O laudo da necrópsia também não encontrou nenhuma substância estranha no seu organismo, como remédios, mas de acordo com o médico legista, o álcool sim foi encontrado em pouca quantidade no sistema de Ray, mas isso também pode ser um subproduto da decomposição ou também poderia ter sido consumido um pouco antes do seu falecimento. Também havia uma massa amarronzada, que provavelmente era das batatinhas fritas que ele estava comendo no momento em que saiu apressado de casa. E também a necrópsia não cita que encontraram vestígios de restos de materiais na sua pele, como gesso, tinta ou algo que nos indicasse que ele tivesse atravessado o telhado. E além disso, a médica forense não fechou esse laudo, não atestou como se Ray tivesse dado cabo de si mesmo. E também não acreditava que ele houvesse caído desde cima, porque os tipos de fratura que ele tinha em seu corpo não eram compatíveis com esse tipo de queda. Também foi dito que alguém jogou ele do terraço do Belvedere, e isso é muito difícil, primeiro porque, como eu já disse no início, seu peso e sua altura são um dado muito importantes, muito importante por várias razões, porque para jogar um homem de quase 2 metros de altura com 120 quilos é preciso muita força, principalmente porque ele não se deixaria pegar assim tão facilmente para ser jogado, e se tivessem dado a ele algum remédio ou substância que o tivesse deixado inconsciente, certamente ele não teria caído de forma reta, em linha vertical, para fazer aquele buraco daquele tamanho, que era maior que um frisbee, mas menor do que um bambolê. Ou seja, teria que ter caído de pé ou de cabeça, e não de lado ou de qualquer outra posição que não fosse reto. Logo, quando Ray desapareceu, seu amigo Porter, ao ficar sabendo, ofereceu uma recompensa de $1.000 a quem tivesse informações do seu paradeiro, e que posteriormente essa recompensa foi aumentada para $5.000 conforme os dias se passavam e não encontravam Ray. Mas quando a investigação começou, ele se recusou a falar com a polícia. Pois é, e até mesmo orientou os advogados de sua empresa que impedissem que os outros funcionários falassem qualquer coisa sobre Ray com a polícia. Isso é muito estranho, e a esposa de Ray, Rivera, ficou obviamente muito zangada com tudo isso, porque eles foram para Baltimore, porque Porter necessitava de Ray para trabalhar com ele. E mesmo que Ray estivesse precisando do emprego, foi Porter que insistiu, pois dizia que tinha muita vontade de que seu amigo fosse lá, ali, trabalhar com ele. E quando tudo isso acontece, ele nem sequer colabora com a investigação com a polícia? Bom, enfim, a polícia rastreou a famosa ligação que antecedeu aos fatos ocorridos com Ray e descobriram que ela tinha sido feita dos escritórios da empresa de Porter. Porém, pelo fato dela ter sido feita através de uma central, não foi possível descobrir quem foi a pessoa que ligou para ele naquele momento. E detalhe, naquele dia ele recebeu 5 ligações daquele mesmo lugar. A propósito, antes que eu me esqueça, Porter tem um canal no YouTube onde ele dá conselhos sobre finanças. E quando você entra em algum desses vídeos, você vai encontrar vários comentários de pessoas perguntando para ele, né, o que aconteceu com o Ray, por que você não falou com a polícia e etc. Mas, voltando aqui, como eu já disse, o Ray foi trabalhar lá com ele por uma razão muito específica. Vejamos, 1 ano antes, a empresa Porter, Stanberry e Associados gerou um relatório financeiro aconselhando seus clientes a comprar algumas ações de uma empresa russa que trabalhava com urânio. Eles incentivaram a compra de ações que estavam em baixa e garantiram que depois de um tempo elas iriam subir. Com o objetivo de que as pessoas pudessem ganhar dinheiro, eles as aconselharam que comprassem essas ações. Assim, muitas pessoas compraram, mas o problema é que essas ações nunca subiram. E os clientes que gastaram todo o seu dinheiro comprando essas ações não levaram isso na boa, pois sabiam que haviam sido fraudados. Eles diziam que a Stanberry ganhou muito dinheiro os enganando, então muitos deles se uniram e processaram essa empresa em $1.500.000. Posteriormente, mais para frente lá, eles até ganharam esse processo. Então,
O que Ray Rivera foi fazer ali era basicamente limpar a imagem do Porter, escrevendo juntamente com a Stanberry relatórios financeiros dos quais ele estava assinando, mas ele não fazia ideia do que se passava nos bastidores de tudo isso, pois seu irmão Angel comentou que acredita que por ele não ser analista financeiro ou contabilista, nem nada que tivesse a ver com o ramo financeiro, ele não sabia nada sobre o que estava acontecendo e que talvez tenha escrito um desses relatórios que fez alguém perder muito dinheiro. E esse alguém quis se vingar, por isso que o alarme de sua casa tocou 2 vezes seguidas antes do seu desaparecimento. Pois, então, ele acredita que foram até sua casa procurar por ele, e por isso Ray estava tão preocupado, e com razão, pois aparentemente fizeram algo com ele que resultou no seu falecimento, porque não havia indícios que Ray quisesse acabar com sua própria vida. Porém, um fato meio estranho desse caso, como se já não houvesse suficientes, né? É que quando a Allison começa a procurar entre os pertences pessoais de Ray, encontrou atrás do seu computador, dobrado, enrolado num pedaço de plástico, algo como uma espécie de carta estranha escondida lá. Allison disse que essa carta não estava há muito tempo lá, pois provavelmente ela teria visto se ela estivesse ali. E acredita que foi escrita no mesmo dia em que Ray desapareceu, porque encontrou alguns pedaços do mesmo papel em que ela foi escrita na lixeirinha ali. Ou seja, era algo recente. A carta começava assim, dizendo: irmãos e irmãs, neste momento vulcões estão em erupção pelo mundo, que espetáculo incrível, etc, etc. Frases muito estranhas. Bem, então Allison pega alguma dessas frases estranhas, porque ela não consegue entender a carta, e as coloca no Google. E encontra semelhanças com frases maçônicas. E ela sabia que Ray estava muito interessado em sociedades secretas. E, inclusive, naquele mesmo dia, né, que ele sumiu, um pouco antes das 11 da manhã, ele tinha comprado um livro na livraria Barnes & Noble Booksellers, que se chama Freemasons for Dummies, que, traduzindo, quer dizer mais ou menos isso, maçonaria para tolos, ou seja, é como se fosse uma explicação inicial mesmo, para quem não sabe nada sobre o assunto. Inclusive, um dos grupos maçons de Baltimore confirmou que Ray de fato tinha ido falar com eles, porque ele estava muito interessado em se juntar aos maçons. Então, para entender o que aconteceu aqui, Allison disse que Ray tinha paixão pelo cinema, então ele gostava muito de escrever e queria ser roteirista, então ele estava apenas investigando, por isso, essa coisa de maçonaria, por algum interesse superficial, algo que tivesse a ver com a finalidade de escrever um roteiro, algo do tipo. Talvez estivesse muito interessado nisso por causa do ocultismo, pois por ser um homem muito curioso e que gostava de ler muito e pesquisar, ele tinha muito interesse nessas coisas, mas isso é de acordo com o ponto de vista da Allison, né, que é a esposa dele. Então, a questão é que na carta está escrito muitos nomes de filmes, sendo que um deles é o filme The Game, ou seja, o jogo. Se você ainda não assistiu, mas acredito que sim, pois é um filme bem antigo, lá lançado em 1997. Bom, a questão é que, se você não se lembrar do final agora, o que acontece é que o ator protagonizado por Michael Douglas se joga de um edifício, perde sua vida, e é justamente assim que Ray perde a sua também. E o mais curioso é que disso tudo é que seja citado esse filme na carta que ele escreveu no mesmo dia do seu desaparecimento. E assim sendo, a Allison entrega essa carta para o FBI para que eles investigassem, né? E eles acharam essa carta muito estranha porque não parecia uma carta de despedida. Eles não conseguiram caracterizar como sendo isso ou outro tipo, mas parecia ser uma espécie de agradecimento, discurso que ele estava preparando para quando atingisse seu objetivo de se tornar um cineasta famoso, quem sabe, se parecia mais com isso. Então Allison tenta entrar em contato com o detetive Byron, que foi o que encontrou o corpo de Ray, né? Mas quando ela tenta entrar em contato com ele, ela descobre que o detetive Byron tinha sido transferido, e pasmem, ele era a única pessoa da polícia ali que confirmava com certeza que Ray não tinha feito isso sozinho, consigo mesmo, né? Ou uma simples casualidade teria acontecido para ele cair assim. Ele acreditava que havia algo mais por trás de tudo isso, ou seja, coincidência ou não, ele é transferido e coloca um outro detetive que tenta fechar o caso, como sendo um ato proposital de Ray, se é que me entende, né? Eu não posso falar essa palavra aqui. E esse mesmo detetive chegou a dizer para Allison para colocar na cabeça que o seu marido fez isso consigo mesmo,
Então ela lhe respondeu que quando ele desse provas suficientes de que foi isso mesmo que aconteceu com o Ray, ela colocaria sim isso em sua cabeça e que no momento ela queria continuar investigando o que aconteceu com seu marido. Mas você pode estar se perguntando nessa altura do campeonato, o que será que aconteceu com as câmeras de segurança do Hotel Belvedere? Pois bem, esse é um outro fato muito curioso, em que Gary Shivers, que é o zelador que levou lá os policiais, disse que entregou aos policiais essas fitas das câmeras de segurança e, pasmem, coincidentemente as câmeras do terraço do Hotel Belvedere estavam literalmente desligadas, ou seja, fora da tomada, desligadas da eletricidade. Isso poderia ser normal, pois é um hotel enorme que tem muitas câmeras e talvez não revisassem tanto aquele circuito, porque não é o mais importante do hotel, não tem movimentação ali, né? E aparentemente isso poderia ser até normal que pudessem ter desligado elas da tomada, mas foi como se alguém as tivesse desligado justamente no dia 16 de maio pela manhã, até o dia seguinte pela manhã. Nesse espaço de tempo, todo dia 16 de maio elas ficaram desligadas, não tinha nenhuma imagem ali gravada. Só no dia seguinte é que vão ligar as câmeras na tomada de novo. Então, coincidência? Pois bem, chegou a hora das duas provas que eu prometi para vocês lá no comecinho do vídeo. Bora lá? Bom, a fonte está no livro de Miriam Moya, no qual ela fala sobre o caso de Ray Rivera. Ela é especialista forense na Europa, professora universitária e vencedora de prêmios internacionais. Ela fez relatórios em centenas de julgamentos, sendo especialista em reconstrução de acidentes de trânsito, segurança rodoviária, biomecânica aplicada ao impacto e cenas de fatos suspeitos. Pioneira na Europa a utilizar a tecnologia mais avançada ao lado da ciência forense e é apaixonada pelo trabalho bem feito e pela sua profissão. Então, no seu livro, ela diz que, embora no documentário da Netflix se afirme que não houve nenhuma testemunha, isso não é verdade. Como em tudo na vida, há nuances e na sequência do relatório policial que ela possui, seguindo os passos desses investigadores e detetives da polícia, descobriram que no dia 20 de maio, um cliente do Let's Better Bars em Baltimore procurou a polícia afirmando que na terça-feira ele tinha visto um homem semelhante ao dos panfletos. Com isso, o cliente revela que naquela terça-feira, que era dia 16 de maio, ele garantiu ter visto Ray Rivera em um bistrô na rua sul de Baltimore, mantendo uma discussão acalorada com outro cliente antes de sair do bar. Então, os investigadores foram até o bar em questão, interrogaram, pesquisaram, perguntaram, mas os resultados das investigações foram negativos. Isso é o que eles colocaram no relatório policial. Continuaram ou não com a investigação, com essa evidência clara que uma testemunha tinha visto a Rivera ali na tarde em que ele desapareceu, discutindo acaloradamente com outra pessoa naquele bar. Então os dias se passavam e os investigadores continuavam trabalhando, solicitando a ajuda de outros departamentos e unidades para tentar recuperar vestígios de evidências, como é de se esperar. É lógico que os primeiros a serem investigados é quem faz parte do círculo mais próximo de Ray ali, ou seja, familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Portanto, não é de se admirar que nas imediações da casa de Porter, amigo de longa data, mas também seu chefe, foram sim examinados e milimetricamente. E não encontraram na casa dele nem o carro de Ray, nem o próprio Ray, mas encontrou-se algo. Sim, gotas de sangue. Bom, supostamente seria uma pista maravilhosa. O fato é que essas gotas são encontradas no degrau da porta dos fundos, localizada ao lado da cozinha da casa de Porter. Então foram recolhidas 2 amostras que supostamente seriam enviadas para o laboratório para análise. E a conclusão? Até hoje ainda não foram analisadas, pois não sabemos pelo DNA de quem é o sangue. Se é de humano, se é de animal, de quem é esse DNA. E não sabemos nada, nenhuma resposta. Como é possível isso, né? Como foi possível que isso pôde acontecer? Como que essas gotas, uma evidência e uma prova tão boa, podem não terem feito o exame de DNA nessas gotas? Mas isso não quer dizer que não podemos encontrar algo aqui, diz Miriam, que mais pra frente vai provar algo muito relevante com isso. Segura aí pra você ver, ó. Temos as imagens. As seguintes fotografias são reais e correspondem às gotas registradas na casa de Porter, encontradas pela polícia no dia 21 de maio de 2006,
e que, segundo mostram em seu relatório, foram localizadas no degrau da casa, degraus esses da cozinha que levam a um corredor lateral que dá para a parte de trás da casa e também comunica com a parte da frente, ou seja, a fachada principal. Gotas que nunca chegaram a ser analisadas, embora as amostras tenham sido recolhidas, enviadas para o laboratório, sempre de acordo com o relatório, né? Ray Rivera desapareceu no dia 16 de maio e seu corpo é encontrado no dia 24 de maio. Portanto, quando as manchas de sangue são encontradas, significa que Ray já estava desaparecido. Bom, daqui em diante, Miriam dá uma aula de hematologia forense, que é um ramo da biologia forense que estuda manchas, salpicos, gotas de sangue, com o intuito de fornecer informações, que nesse caso tinham o objetivo de analisar a origem do sangue, a sua velocidade, o seu ângulo de impacto, chegando à seguinte conclusão. Bem, com a ajuda de um avançado programa de software e empregando as imagens e medidas dos salpicos de sangue encontrados no relatório policial, ela verificou que ao fazer os cálculos para uma pessoa cujas as dimensões de um corpo seria de 1,69 de altura, por exemplo, as manchas de sangue não corresponderiam ao corpo. E o que acontece se eles fizessem esses cálculos para um corpo exatamente com 1,95 m, que era a altura de Ray? Pasmem, comprovou-se que isso corresponde perfeitamente. Pode-se ver claramente a coincidência com o padrão de manchas de sangue encontrado na casa de Porter. Até verificaram que, curiosamente, onde há uma mancha maior de sangue, é justamente ao lado da perna direita em que Ray teve a fratura exposta, de tíbia e fíbula, que Miriam afirma ser mais compatível com um atropelamento de carro do que de uma queda do telhado. Bem, é realmente perturbador que existam esses salpicos mostrando que alguém ferido saiu da casa de Porter quando Ray estava desaparecido. Sendo mais perturbador ainda, sabendo que isso foi encontrado há apenas 5 dias após o seu desaparecimento. E a polícia encontrou essas provas coincidentes com a envergadura de alguém compatível com a altura do próprio Ray. Daí ela pergunta: alguém questionou a Porter? Alguém considerou a opção de tratá-lo como um suspeito em potencial? Que explicação Porter deu a esse sangue? Será que recolheram algum documento ou um depoimento dele? Ou assim como em todas as investigações policiais desse desastroso caso, a resposta parece ser sempre negativa. Daí ela pede que ninguém a entenda mal, pois ela não está afirmando com isso que o Sr. Porter, velho amigo da vítima, tem um sinal luminoso assim, bem no meio da testa, meio que como um sinal de culpa. Não, imagina, nada mais longe da realidade. Esse estudo não é feito para apontar ninguém em particular. Diz que infelizmente seu trabalho, embora esteja relacionado, não é exatamente esse. Esse é o trabalho da polícia científica de investigação criminal, que é quem que deve mostrar tudo o que foi negligenciado, as possibilidades que existiam e estavam ao alcance das suas mãos e as negligências graves que foram cometidas constantemente. Com todas as pesquisas, o que ficou mais claro com suas novas contribuições é que a palavra que indica que Ray tirou sua própria vida, vocês sabem qual é a palavra, né? Está completamente fora de lugar. Nesse caso, em que há demasiadas evidências não apenas para suspeitar, e sim para confirmar que tiraram a vida dele, por isso nem o laudo da necrópsia pôde confirmar o que aconteceu, colocando o acontecido sendo por causa indeterminada, mas o que era preciso para colocar toda essa maquinária em funcionamento, a maquinária da polícia, tudo. Para poder provar isso e encontrar as respostas definitivas, por que a análise do DNA não aparece no relatório policial? Onde está? Chegou-se a analisar essas amostras? Por que é que ninguém reclamou por isso? No dia 23 de maio, 2 dias após a descoberta do sangue na casa de Porter e um dia antes do aparecimento do corpo de Ray, em que Porter estava um pouco tenso com um dos investigadores da polícia que queriam que ele respondesse de uma vez por todas as estranhas perguntas que foram deixadas no ar? Pois então, o investigador perguntou sim sobre a identificação dessas manchas e fez vários outros questionamentos, mas Porter se mostrou relutante em colaborar. Ficou na defensiva e com clara intenção de viajar para fora da cidade. Ninguém mais considera oportuno investigar um pouco mais esse homem? Talvez isso forneceria informações
relevantes para o caso, mas simplesmente Ray é tratado como um cliente antipático em um bar e Porter é liberado para viver sua vida como se nada tivesse acontecido. E então ela diz que se todos os casos fossem tratados dessa forma, o mundo seria sem dúvida um caos infernal. Bom, seja como for, enfim, foi tudo muito mal investigado. A própria Allison descreve que não preservaram a cena do ocorrido, assim como prova uma escritora que vive no Belvedere e que provavelmente escreveu um livro sobre esse caso. Ela fez o seguinte relato, dizendo que tinha terminado a caminhada que faz todos os dias para levar seu bulldog para passear e voltou para o seu apartamento no andar de cima. Então lá ela abriu a janela de estar, pois estavam lá fazendo toda a perícia, né? E dali ela teve uma visão quase perfeita dos policiais subindo no telhado. E um pequeno grupo de pessoas também estava observando a cena do último andar do estacionamento, diretamente em frente. E todos lá, assim, observando como os dois policiais usaram uma escada para ir do segundo ao terceiro andar do telhado. Um dos policiais vai recuperar um dos chinelos de Ray, que estava ali ao lado do buraco, né? E o celular dele também disse que ela podia ver o buraco e parecia notavelmente pequeno para alguém da altura e peso de Ray. Ele seria um buraco quase circular, não daqueles buracos em forma de pessoa que você vê nos desenhos animados, né? Que cai a pessoa e fica a marca do corpo da pessoa. Mesmo que eles podiam ver que tinham pessoas observando eles foram surpreendentemente negligentes sobre a coisa toda. Então o que ela pôde ver foi o seguinte: o primeiro policial está no telhado da piscina, o segundo permanece no nível mais baixo, segurando a escada. O primeiro policial pega um dos chinelos de Ray e joga para o seu colega no nível inferior. Ele então joga o segundo chinelo, que quase atinge o outro na cabeça, e o segundo policial grita algo com o primeiro policial, que ri e grita algo de volta. Bom, eles não usavam luvas, nem colocaram os pertences no saco de evidências, nem tiraram fotos ou verificaram impressões digitais. Nem naquele dia, nem em qualquer outro momento, ninguém bateu a porta dela, da escritora, para fazer perguntas sobre qualquer coisa que ela poderia ter visto, nem a nenhum dos outros vizinhos também, eles não bateram as portas deles também. Enfim, totalmente antiético, uma completa falta de profissionalismo, sem palavras para descrever tudo isso. Se você ficou até aqui, muito obrigada mesmo. Comentem aí para ajudar no engajamento o que vocês acham que realmente aconteceu com Ray Rivera. E se vocês gostaram, mas ainda não deixaram seu like, me ajudem também, que essa é a hora. E me ajudem na divulgação, compartilhando. Espero vocês também no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.